Olá pessoal, dando início ao segundo tema da nossa disciplina, hoje nós vamos começar a trabalhar com diversidade biológica. Dentro desse tema, nós vamos ver os grupos de organismos vivos, que a biologia estuda, que são conhecidos no nosso planeta até o dia de hoje. Nós vamos começar esse conteúdo falando a respeito dos vírus. Então nós já vamos começar com uma aula um pouco polêmica, porque até hoje não há consenso entre os biólogos a respeito dos vírus serem organismos vivos ou organismos não vivos. Tá? Então esse é o primeiro ponto que nós vamos discutir dentro da aula de hoje. Primeira questão. O que define a vida, já que biologia significa literalmente o estudo da vida? Os biólogos eles não têm a pretensão e nem a capacidade, digamos assim, de classificarem exatamente o que é a vida. Geralmente, os biólogos definem o que é um ser vivo e o que caracteriza um ser vivo, e não exatamente o que caracteriza a vida propriamente dita. Tá? Então, se os biólogos não caracterizam o que é vida, mas caracterizam o que é um ser vivo, o que define um ser vivo? Tá? Para um organismo, para algo ser considerado como vivo, o que é necessário que possua? Ao longo de séculos de estudos, chegou-se à conclusão de que para um organismo ser considerado como vivo, é preciso que ele apresente algumas características. E entre elas nós temos o crescimento e o desenvolvimento, o metabolismo, tá? Então os processos bioquímicos que são realizados dentro do corpo desse organismo, então ele precisa ter um funcionamento bioquímico, metabólico, tá? Ele precisa apresentar movimento, mas movimento não quer dizer necessariamente aquilo que nós imaginamos para o movimento, que é correr, caminhar, pular, mas uma questão de movimentação a partir de crescimento, ou então movimentos internos ou externos. Por exemplo, dentro de uma célula ocorre o movimento de substâncias, tá? Precisa ocorrer resposta ao estímulo, então, por exemplo, vamos supor, se está muito quente, a gente sente um desconforto, se nós sentimos frio, também temos uma resposta para o frio. Uma célula que entra em contato com uma substância química que seja irritante, que cause mal para essa célula, ela vai, de uma bactéria, ela vai tentar fugir desse estímulo, desse desconforto causado para ela. Tá? É necessário que o organismo se reproduza de alguma forma e que, portanto, exista hereditariedade e evolução, ou seja, passa-se a informação genética para aqueles organismos provenientes do evento reprodutivo e existe evolução, que é o conjunto das mutações que vão acontecendo ao longo do processo evolutivo associadas à seleção natural. Então, existe uma modificação ao longo dos milênios, e milhões de anos, os organismos vão se modificando, cada vez se tornando mais adaptados ao meio. E ainda existe uma outra estrutura, uma outra característica que é muito importante, que é a estrutura celular, tá? Os vírus não atendem a todos esses requisitos. Tá? Então a gente vai ver na aula de hoje que os vírus, por exemplo, não têm estrutura celular. Tá? Os vírus eles possuem hereditariedade, eles sofrem mutação, mas os vírus também não têm um metabolismo próprio, por exemplo. Tá? Então algumas características que estão associadas a um ser vivo, os vírus não preenchem, e por isso uma corrente dentro da biologia não considera os vírus como sendo organismos vivos. Tá? Então o que nós vamos entender sobre os vírus hoje? Dizendo, tentando imaginar a respeito dos vírus, da sua origem, nós poderíamos considerar que de repente os vírus seriam agregações excepcionalmente complexas de componentes químicos. Vamos pensar uma molécula. Uma molécula não é um ser vivo. Ela é um conjunto de, no caso de uma enzima, é um conjunto de elementos químicos agrupados de forma organizada e que vão desempenhar uma função dentro da célula, fazer uma reação química. Agora, os vírus estão acima desse nível de organização de uma molécula, Eles têm uma estrutura complexa, possuem material genético, Então a gente pode considerar que de repente isso não seja suficiente para caracterizar como sendo um ser vivo. Então nós poderíamos dizer que é um conjunto de elementos químicos organizados de uma forma excepcionalmente complexa, muito, muito complexa. Tá? Ou então que são, na verdade, organismos vivos, mas que são excepcionalmente simples, Ao contrário de bactérias, no mínimo, que tem uma estrutura celular, os vírus nem isso apresentam.
Alguns grupos defendem a primeira hipótese, outros grupos defendem a segunda hipótese. Tá? Não há consenso a respeito disso ainda na biologia. Existe um grupo que defende que os seres vivos, né, que os vírus são seres vivos porque existe capacidade de replicação autônoma, ou seja, os vírus se reproduzem por vontade própria. Não é necessário que haja interferência de um outro organismo para que eles possam fazer a replicação do material genético deles. Tá? Ao passo que substâncias como, por exemplo, toxinas de bactérias, ou um pigmento de uma planta, ou até um pigmento de uma célula humana, por exemplo, não consegue ser replicado. Por exemplo, a melanina da pele, ela não se multiplica sozinha por conta própria. Ela precisa de uma informação genética, né? Uma informação que tem que ser proveniente de um estímulo do meio, sol, né? A pele vai receber esse estímulo do meio, vai perceber a radiação ultravioleta, isso vai estimular a síntese de material, né, dos genes, né, ativar os genes para a produção da melanina lá no núcleo, e aí esse RNA que vai ser formado vai ser traduzido para formar melanina. A melanina ela não se multiplica por conta própria, então ela não tem uma multiplicação autônoma. Tá? Outra característica que é importante para defender a teoria de que os vírus são seres vivos é a questão de que os vírus possuem um envoltório que protege o material genético deles. Tá? E, por exemplo, os plasmídios, né, que são os DNAs circulares das bactérias, que a gente vai ver com mais calma na próxima aula, os plasmídios, que são esse conteúdo de genômico extracelular circular que as bactérias têm, ele consegue se replicar por conta própria, mas ele não possui um envoltório próprio que forme uma estrutura ao redor dele para protegê-lo. Ele está guardado dentro da célula da bactéria. Então ele não tem um envoltório próprio, ele não sai próprio de dentro da célula sozinho e vive fora da célula. Tá? Então essa é uma outra questão que sustenta o fato dos vírus serem organismos vivos. Já os biólogos que defendem que os vírus não são organismos vivos vão se basear na estrutura do vírus e no fato de que os vírus não têm capacidade de se manterem vivos, entre aspas, né, no caso, viáveis, digamos assim, fora de uma célula. Então ele tem que estar dentro de uma célula para estar funcionando. Fora da célula, o vírus ele se cristaliza e ele se torna completamente inativo, inerte, não funciona de jeito nenhum. Então nunca um vírus vai se multiplicar em cima de uma superfície. Então, se nós tivermos agora a questão do coronavírus, se nós temos uma pessoa espirrar em cima, por exemplo, de uma caixa, em cima de um pacote de alimento, os vírus ali em cima daquele pacote de alimento, eles não vão se multiplicar. Por quê? Ali nós temos uma superfície inerte. O vírus precisa estar dentro de uma célula para que ele possa se multiplicar. Para muitos cientistas, a vida tem origem na molécula do RNA. Tá? E isso acontece porque o RNA é capaz de fazer cópias de si mesmo, muito facilmente. Tá? Na década de 60, um cientista chamado de Manfred Eigen, que é inclusive um ganhador do Prêmio Nobel de Química por conta dos seus estudos, ele conseguiu, com unidades básicas do RNA, que são os ácidos nucleicos, in vitro, ou seja, fora de tecidos, fora de células de organismos vivos, mas em tubos de ensaio no laboratório, ele conseguiu, com as condições adequadas, fazer com que o RNA se formasse a partir desses elementos químicos e conseguisse se replicar sozinho. O que ganhou a molécula que ganhou o nome de RNA de Eigen, porque foi criado em laboratório. Tá? Essa molécula de RNA de Eigen, que se multiplica sozinha, ela acabou tendo uma função e uma estrutura muito similar entre o vírus, com o vírus. E ela ficou exatamente naquilo que a gente chama de fronteira entre o químico, um apanhado de átomos, né, e moléculas condensadas, né, numa estrutura organizada, e o biológico, aquilo que é considerado vivo. Tá? Então, por esse motivo, o próprio Eigen considera que os vírus, na verdade, não são organismos vivos, porque eles seriam, na verdade, aquela primeira opção. Um amontoado de substâncias químicas organizado de forma muito complexa. Tá? As teorias que dizem de onde vêm os vírus vão versar tanto sobre essa coisa de ser um composto
um organismo vivo quanto não ser. Tá? Os vírus eles podem ter, de acordo com as teorias que temos hoje em dia, se originado a partir de RNA. Então, uma das teorias mais aceitas é que, ao longo da evolução, várias moléculas foram surgindo e moléculas que se replicavam automaticamente foram aparecendo, a ponto que o RNA se tornou, teve destaque entre essas moléculas por N características que o RNA vai ter, e acabou que o RNA se tornou uma molécula abundante na natureza, de replicação autônoma. E isso possibilitou que, a partir daí, o RNA se tornasse cada vez mais complexo, agregando estruturas ao redor dele para protegê-lo, tá? E aí tornando a estrutura ao redor dele cada vez mais complexa, e a partir daí surgiram os vírus, tá? Outras teorias dizem que os vírus teriam se originado a partir de elementos subcelulares que adquiriram capacidade de replicação. Então, na verdade, eram estruturas que existiam dentro da célula e que sozinhos adquiriram a capacidade de se replicarem por conta e viverem dentro da célula, se multiplicando por conta própria, se reproduzindo e saindo de dentro da célula para entrar em outra célula e continuar fazendo esse evento, tá? E outra teoria diz que os vírus teriam origem em organismos unicelulares que eram de vida livre, mas que foram progressivamente perdendo componentes celulares. Então foram perdendo membrana, foram perdendo ribossomos, foram perdendo as estruturas que são comuns a uma célula, que vocês devem lembrar lá da biologia celular, e acabaram, por conta da perda de todas as estruturas que fazem a célula funcionar, exceto o material genético, eles acabaram tendo que se tornar parasitas intracelulares obrigatórios. Ou seja, os vírus eles usam a maquinaria da célula do hospedeiro dele para trabalhar para ele, para que o vírus possa se multiplicar e formar as proteínas que ele precisa para informar a sua estrutura de proteção. Tá? Então, basicamente, os vírus necessitaram adquirir essa capacidade de infectar células e colonizar células, porque ele perdeu a capacidade de funcionar como uma célula por conta própria. Este senhor, que é o Eckhard Wimmer, ele diz que os vírus são apenas produtos da matéria viva. São como elementos químicos que produzem as cores de uma flor. Aquela questão do pigmento que eu comentei com vocês. O fato de que os vírus aprenderam a se multiplicar não é suficiente para considerá-los seres vivos. Então, de acordo com o Wimmer, os vírus são produto de síntese celular que aconteceu em algum momento ao longo da vida. Tá? Eles são alguma coisa que foi produzida por outra matéria viva. Tá? Como, por exemplo, o pigmento de uma flor ou a toxina de uma bactéria. Mas que, ao contrário do pigmento, no caso da melanina, que a gente já discutiu, ou de uma toxina de bactéria, que não consegue se multiplicar por conta própria, mas precisa do DNA do próprio organismo para se multiplicar, os vírus tiveram a capacidade de multiplicar o seu material genético por conta própria. Mas esse evento não significa que eles sejam organismos vivos, tá? Porque eles adquiriram essa capacidade do mesmo jeito que qualquer outra coisa poderia ter adquirido essa capacidade ao longo do tempo, mas sem serem caracterizados como elementos vivos. Agora, discutida essa questão das possibilidades das teorias de surgimento dos vírus, vamos começar a falar a respeito de coisas mais palpáveis, coisas que já estão mais garantidas e certas, que são as características gerais que vão definir um vírus. Tá? O vírus ele vai possuir uma cobertura de proteínas que vai envolver e proteger os ácidos nucleicos. Então o vírus vai ter dentro dele uma coisa que a gente sabe, ele tem algum tipo de ácido nucleico, ou DNA ou RNA. Então o vírus tem material genético, tá bom? E ele vai ter uma cobertura de proteína que protege esse material genético. Então aquilo que a gente falou, ao contrário de um pigmento, ele vai ter uma proteção proteica específica dele. Tá? Em alguns casos, o vírus ainda vai ter um outro elemento por fora desse chamado capsídio, que é essa proteção, essa carapaça de proteína que envolve o material genético do vírus. Alguns vírus ainda vão ter uma proteção a mais, que é o chamado envelope do vírus, que geralmente vai ser constituído por lipídios e proteínas. Tá? Questão interessante, o vírus do o coronavírus, né, da atual pandemia da Covid-19, né, o chamado SARS-CoV-2, ele apresenta um envelope ao redor do seu capsídio. Tá? Vai ter material genético, vai ser ou DNA ou RNA. Quando nós temos RNA, nós chamamos o vírus de retrovírus. E aí nós vamos ter um vírus que vai ser uma exceção muito notável,
que é o chamado mimivírus, que ele vai ter tanto DNA quanto RNA como seu material genético. Os vírus vão obrigatoriamente se multiplicar dentro das células de hospedeiros e eles vão utilizar todo o conteúdo, né, a maquinaria genética, aliás, a maquinaria enzimática, as proteínas, as enzimas, os ribossomos, né, da célula hospedeira para fazerem o quê? Replicarem o seu material genético e construírem as proteínas que o vírus precisa para montarem o seu capsídeo. Então é basicamente isso que ele faz. Ele entra na célula do hospedeiro, ele domina o material genético da célula do hospedeiro em seu benefício para reproduzir cópias de si mesmo. Tá? E ele vai também então fazer a síntese das substâncias especializadas para fazer o genoma viral se multiplicar para que essa célula possa, né, migrar de uma célula para outra. Aqui só para mostrar para vocês a respeito de comparações do tamanho de vírus e bactérias. Nós temos aqui ó, o tamanho médio de uma bactéria em torno de 2 micrômetros. Tá? Depois vocês procurem no Google quanto vale 1 micrômetro, para vocês terem uma ideia do quanto isso aqui é pequeno. Tá? Vamos lembrar que nós temos trilhões de bactérias vivendo no nosso organismo, né? Vivendo tranquilamente dentro da gente, então realmente isso aqui tem que ser algo muito pequeno. E aqui dentro do grupo dos vírus gigantes, nós vamos ter o chamado pitovírus e o mimivírus, que eu já comentei com vocês, que são vírus realmente muito grandes. Tá? O pitovírus tem 1,5 micrômetro, então ele é quase do tamanho de uma bactéria. Tá? Já o mimivírus também é considerado como um vírus gigante, ele vai ter em torno de 400 nanômetros, e aí nós temos já depois o grupo dos vírus menorzinhos, onde nós vamos ter bacteriófagos, né, como o T4, onde nós vamos ter o vírus do HIV, que tem cerca de 120 nanômetros, e aí nós vamos ter o vírus da Zika e o parvovírus muito pequeno, com 18 a 28 nanômetros. Tá? O vírus do SARS-CoV-2, que é o da Covid-19, ele fica entre 50 e 200 nanômetros de tamanho. Então ele fica mais ou menos nessa faixa aqui, entre o Zika e o bacteriófago. Tá? Vamos lembrar uma coisa, nós temos que ter vírus bem pequenos, porque olha só, esse aqui, bacteriófago, ele é um vírus que vai fazer o quê? Infectar bactérias. Então pensem bem, este serzinho aqui vai infectar este outro ser. Então existem vírus para absolutamente tudo, para todos os animais, para todas as plantas, para todos os fungos e para tudo quanto é bactéria a gente vai ter vírus, tá? Então por isso que os vírus são tão pequenos, porque eles infectam inclusive bactérias. Óbvio que esse pitovírus, sendo tão grande, não vai ser um vírus de bactéria, né? Ele vai ser um vírus de organismos maiores, com células maiores. Mas nós temos vírus que infectam inclusive bactérias. Os vírus eles vão ser muito abundantes e muito diversos, porque como eu disse para vocês, tem vírus para todo tipo de organismo vivo. Então a gente vai ter uma variedade de vírus muito grande. Estima-se que no nosso planeta nós tenhamos em torno de 10 elevado a 31 vírus vivendo no nosso planeta. Isso representa um número maior do que o de todas as estrelas do universo. Né? Se a gente imaginar que muitos desses vírus causam doenças, a gente fica completamente apavorado com este dado. Até o presente momento já foram identificados mais de 40 mil vírus diferentes. Tá? 40 mil tipos de vírus, então é muita coisa. Tá? Provenientes de animais, de plantas, de fungos, de prototistas e até de bactérias. Então olha aqui, esse gráfico é bem interessante porque ele mostra a relação de biomassa e de abundância dos vírus em relação a outros grupos. Então ele está falando aqui sobre os vírus que não são vivos, né, num contexto geral, nem todo mundo acha que são vivos, os protistas, tá? E os procariotos, tá? Então o que esse gráfico aqui está mostrando para a gente? Que em nível de biomassa, né, massa, né, peso, digamos assim, os vírus, eles dentro do planeta, eles ocupam uma porção muito pequena aqui da nossa biomassa do planeta total. A maior parte está com os procariotos, né, as bactérias. Agora, em questão de abundância, o vírus em azul aqui, ó, olha só o quanto que nós temos de abundância de vírus em relação ao que nós temos dos outros grupos. Então os vírus eles podem... A biomassa é baixa porque o vírus é muito pequeno, mas a abundância é enorme porque eles estão aí em grande quantidade. E classificando a questão de vírus ou virion, que é outra expressão que vocês podem escutar quando falar a respeito de vírus. Se vocês ouvirem a expressão virion, ela se refere à partícula infectiva completa do vírus fora da célula hospedeira. Então, por exemplo, quando um vírus tem um envelope,
ele não entra com o envelope dentro da célula para infectar a célula, tá? O envelope vai fazer a ligação do vírus com a célula hospedeira, mas quando o vírus injetar o seu material genético lá dentro, ele não vai entrar com o envelope e tudo dentro da célula, tá? Então o envelope fica do lado de fora. Então, quando o vírus está completo para infectar a célula, do lado de fora da célula, com todas essas estruturas, a gente chama essa partícula de vírion. E o vírion é constituído pelo quê? Como já tínhamos comentado, o capsídio. O capsídio ele é formado por proteínas cuja informação está dentro do genoma do próprio vírus. Tá? Então, lá no RNA ou no DNA do vírus, existe informação para fazer todas as proteínas que formam o capsídio do vírus. Tá? Então, isto aqui, né, essa estrutura que fica ao redor do material genético, aqui é em vermelho o material genético, aqui em azul espiralado o material genético, aqui em vermelho espiralado também o material genético, o que fica aqui na volta, tá, é o chamado capsídio. Então, o capsídio pode ser um tubo ao redor do material genético, pode ser quase tipo uma figura geométrica, tipo um icosaedro, né, ao redor do material genético, ou pode ser formas mais complexas, como o caso do bacteriófago, que é um icosaedro aqui na cabeça, e ele ainda vai ter uma cauda com essas estruturas filamentosas aqui que parecem umas perninhas, que vão servir para ancorar o vírus na superfície da célula que ele vai infectar. Tá? Cada bolotinha dessas aqui, que é formada por uma proteína diferente, a gente chama de capsômero. Eles todos se juntam como tijolinhos e vão formar o chamado capsídio. Qual que é a função do capsídio? Proteger o conteúdo do genoma do vírus, e no caso dos vírus que não tem envelope, ele vai servir para fazer o quê? Auxiliar a entrada do vírus na célula, tá bom? Como diz ali a própria figura já mostrou, apresenta formatos distintos. O envelope, por sua vez, ele não tem a informação para montar o envelope em si, ele não é codificado pelo DNA ou RNA do próprio vírus. O vírus, quando sai de dentro da célula com o seu capsídio, tá? De dentro da célula que ele está hospedando, ele rouba um pedaço da membrana da célula que ele está parasitando, e aí ele leva consigo esse pedaço ao redor dele, do corpo dele, né? do capsídio, e na verdade não sintetiza esse material. Então ele rouba um pedaço da membrana plasmática da célula que ele está parasitando e leva consigo como se fosse um envoltório ao redor de si mesmo. Tá? Agora, quando muitas vezes esse vírus ele vai ter esse envelope, ele vai precisar que ao redor desse envelope que é de membrana plasmática, que é constituído por gorduras e proteínas do corpo do próprio hospedeiro, ele vai precisar ter nesse envelope estruturas que possibilitem com que o vírus reconheça a célula que ele quer infectar e auxiliem ele a entrar nessa célula. Aí o que o vírus faz? Lá no DNA ou no RNA dele vai ter informação genética para sintetizar proteínas, que esse vírus vai fazer a síntese dessas proteínas e vai lançar essas proteínas no envelope, fazendo com que esse envelope fique paramentado com estruturas e substâncias que possibilitem a penetração da entrada desse vírus na célula hospedeira. O vírus também vai ser constituído por genoma, e aí vamos ter DNA ou RNA como material genético. O mimivírus vai ter os dois, tá? Tanto a gente vai ter o DNA ou RNA em cadeias simples ou em cadeias duplas. A gente sabe que nas células animais o RNA está sempre em cadeia simples, né? Porque ele é copiado do DNA que está em cadeia dupla. No caso dos vírus, se for um retrovírus, ele pode estar RNA em cadeia dupla, tá? E o DNA estar em cadeia simples. Então isso aí varia muito dentro do grupo dos vírus, tá? Só que o código genético, ele é o mesmo dos seres vivos. Por quê? Isso vai acontecer porque, em primeiro lugar, questão evolutiva. O vírus, pelas teorias mais aceitas, veio de matéria viva, não é? Então, ou ele surgiu antes e aí o conteúdo genético acaba sendo o mesmo. E por que também tem que ser o mesmo código genético dos seres vivos? Porque os seres vivos, o vírus vai usar a maquinaria metabólica da célula de um ser vivo para sintetizar o seu material genético, para replicar o seu material genético. Então, ele tem que ter uma molécula que seja traduzida pela célula que ele está infectando, e essa tradução tem que ser feita na mesma língua. E como ele vai copiar o RNA dele,
Como que ele poderia ter um RNA formado por outro material se ele vai usar as partículas da célula hospedeira para sintetizar o seu próprio RNA? Não teria como ser diferente. Então vamos lembrar as letrinhas lá do material genético. A, C, G e T. Tá? Essas 4 letrinhas. Se o vírus tivesse X, Y, K e Z, ao momento que o vírus entra na célula e manda o material genético dele para dentro da célula, para que esse material genético seja lido e traduzido e para ele ser multiplicado, se eu preciso que multiplique um material genético para formar novas partículas virais e as letrinhas que o vírus tem são X, W, Y e Z, se na célula do hospedeiro ele tem A, T, C, G, como é que ele vai fazer essa replicação? Não dá para fazer. Então tem que ser exatamente o mesmo material genético para que esse vírus possa funcionar. É por isso que o código genético, tanto dos vírus, independente de ser RNA ou cDNA, as letrinhas são as mesmas letrinhas, são os mesmos pares de base. Timina, adenina, citosina e guanina, que são as mesmas que existem nas minhas células e nas células de vocês e de todos os organismos vivos. E como é que o vírus funciona, minha gente? Como é que é o ciclo de vida de um vírus? O vírus vai chegar lá, vai reconhecer a célula do hospedeiro dele e vai ser absorvido à superfície dessa célula. Aí ele entra na superfície dessa célula e aqui, obviamente, se nós temos um vírus com um envelope, o envelope fica do lado de fora, entra apenas o capsídeo. Nesse momento aqui, o capsídeo se divide para fazer o quê? Permitir a liberação do material genético. E esse material genético aqui, utilizando a maquinaria da célula do hospedeiro, tá? os ribossomos, utilizando os pares de base da própria célula hospedeira, vai fazer o quê? Vai multiplicar as porçõezinhas do vírus, né? Fazer as cópias do genoma do vírus. Então vai fazer 1, 2, 3, 100, 1000, 1 milhão de cópias desse vírus. E ao mesmo tempo, esse RNA aqui também vai ser traduzido usando ribossomos, tá? Da célula hospedeira, portanto usando a própria maquinaria da célula hospedeira, o RNA do vírus vai ser traduzido para fazer o quê? Formar proteínas virais. Que proteínas são essas? As que vão formar o capsídeo. Então aqui forma as proteínas vão ser montadas até que o capsídeo vai ser formado, envolvendo o material genético do vírus, e aí nós vamos ter o quê? Uma cópia nova do vírus, que vai sair de dentro da célula para infectar outras células. Isso é feito numa velocidade enorme e em grande quantidade dentro da célula. Uma cópia do vírus pode fazer inúmeras cópias, né? Um vírus que entra pode fazer inúmeras cópias suas. E aí eles saem de dentro da célula, podem levar material para formar envelope, se for um vírus envelopado ou não, e aí ele está prontinho para fazer o quê? Se disseminar por aí, contaminando novas células do hospedeiro e sendo espalhado pelo hospedeiro. De que forma? Depende, caso por exemplo da Covid-19, principalmente a partir de gotículas que são encontradas na respiração e na fala, tá? Outros vírus, que podem ser, por exemplo, vírus do sistema digestório, vão ser espalhados, por exemplo, a partir das fezes e a partir de uma descarga no banheiro, por exemplo, né? Vírus que são sexualmente transmissíveis pelo contato com fluidos sexuais. Outros vírus podem ser a partir do sangue, e assim sucessivamente.